Olá a todos, o meu nome é Sofia Borges, sou médica dermatologista e bem-vindos à segunda temporada do Entre Peles, podcast que está disponível nas plataformas YouTube, Spotify e Apple. Antes de começarmos, um pequeno pedido. Se gostas do Entre Peles, subscreve o canal e deixa o teu comentário. Sei que pode parecer um gesto simples, mas faz toda a diferença. Ao apoiar este podcast, estás a ajudar a espalhar informação de qualidade, a combater a desinformação e, acima de tudo, contribuir para uma maior literacia em saúde. A tua partilha pode mesmo mudar a forma como alguém olha para a própria pele e para o próprio corpo. Vamos a isso? Começa agora mais um episódio do Entre Peles. Aqui acreditamos que o corpo não é apenas um conjunto de órgãos. É o reflexo dos nossos hábitos, das nossas emoções e das histórias que carregamos. É também um espelho da nossa autoestima e da forma como nos posicionamos no mundo. E por isso, neste espaço, damos voz a percursos de superação e empoderamento, sem filtros nem máscaras. Hoje, para dar início à segunda temporada, temos uma convidada que representa exatamente tudo isto. Carmo Sousa Lara, ou como muitos a conhecem, Mu. É autora, influenciadora e empreendedora. Tornou-se uma referência no movimento de aceitação corporal e autoestima, mas também na forma transparente e informada, com que tem partilhado o seu processo de perda de peso e transformação pessoal. Neste episódio, vamos falar sobre corpo, saúde, imagem, medicação e, sobretudo, sobre liberdade. A liberdade de cuidarmos de nós, de nos reconstruirmos, de aceitarmos que mudar é uma forma de amor próprio. Olá, Carmo! Boa olá, tarde! Que bom! Obrigada por teres aceito este meu desafio de vires partilhar aqui um bocadinho a tua história e quero que comeces por aí, porque tu já foste um bocadinho de tudo e desde da fotografia ao teu livro e até à tua transformação e até... Tu literalmente vestes a tua mensagem, não é? À tua marca de roupa. Por isso, quem tu és, fala-me um bocadinho de ti. Oh, que bom, olha, obrigada. Estava muito entusiasmada para estar aqui, portanto, nas férias lembrei-me muito aqui deste nosso encontro e estava desejosa de vir até aqui. E obrigada pela tua visão aqui para comigo. É isso, ressoa muito de facto esta coisa de vestir a minha camisola e vestir aquilo que eu defendo, porque podia só defender uma causa e ok, e tudo ok, mas no meu caso é visto uma camisola e defendo uma causa da qual eu visto efetivamente e vivo essa causa. E, portanto, é o que tu estás a dizer. A minha vida, nem sei por onde é que posso começar, desde da fotografia, a educação de infância. Antes da fotografia, eu ainda estudei educação de infância. Portanto, eu sou formada em educação básica. Chegaste a exercer? E não cheguei a exercer. Portanto, eu terminei o meu mestrado e passei quase imediatamente, não imediatamente, para a fotografia. Ou seja, antes de eu tirar a minha formação académica em educação básica, educação de infância, foi quando eu fiz uma formação em fotografia em Londres. Já era muito apaixonada pela fotografia, já praticava, já fotografava algumas coisas, mas era sempre um hobby e foi para mim muito desafiante conseguir entender um hobby e uma paixão como uma profissão. Até porque na altura... Estamos a falar de há mais de 15 anos atrás. Não era assim tão bem visto, não é? Não, exatamente. Não era bem visto, a sociedade punha assim os seus queijos. É fotógrafa. Eu lembro-me de dizer isso a algumas pessoas e das pessoas ficarem assim muito... Tipo, isso nem é um emprego, isso nem é uma profissão, não é? Ainda tínhamos aquela coisa muito estratificada da médico, do advogado, do professor e pronto, e arquiteto, por aí, não é? E, portanto, foi um caminho difícil para mim de encaixar. Depois encaixei na fotografia depois de ter terminado a educação, portanto, mas isto teve um porquê muito específico, porque eu engravidei do meu primeiro filho logo depois de ter casado e tive uma ameaça de aborto e, portanto, tive de baixa cama e eu ficar... parada e sossegada. Foi tipo, ok, eu tinha que fazer alguma coisa, nem que fosse num computador, num telemóvel, e foi aí que comecei o blog.
estava de cama, mas podia escrever. E eu sempre gostei muito de escrever, era assim outro hobby. Aliás, a escrita para mim sempre foi até muito terapêutica, para exorcizar assim aqui as minhas cenas. E então comecei a escrever sobre o que me estava a acontecer na gravidez, depois aproveitei esse blog para escrever tudo aquilo que me aconteceu muito fora do padrão. Eu sou toda fora do padrão nessas coisas. Com o parto, com o pós-parto, com a amamentação e, portanto, na altura não era de toda esta abertura que há agora com os temas. Era muito tabu. Era muito tabu, não se falava disso. Chegaram a pedir-me para estar calada, para não falar dessas coisas, Como é não que lidaste ficava com bem. isso? Olha, não é fixe, não é? Quando te pedem para ficares ali naquele cantinho e no teu lugar, mas eu depois também sou muito obstinada com as coisas que quero e para mim não ecoava eu estar a fazer alguma coisa mal, não é? Eu, para mim, estava a libertar-me de alguns pesos que eu tinha, exatamente por me sentir tão diferente daquilo que me mostravam que era, por exemplo, a maternidade. Isto no tema da maternidade. Depois temos todo um outro, não é? Que é o corpo e etc. Mas eu sentia-me tão fora da caixa, destoava tanto com aquilo que disse. Não pode ser. Eu não posso ser a anormal de serviço que se está a viver isto sozinha. Mas a verdade é que acreditei nisso. Acreditei que só eu é que era esquisita e estranha e que aconteciam as coisas ao contrário. Se calhar é depois... a falta de partilha que fez-te sentir claro, isso, não é? Claro. E a tua partilha a ajudar exatamente muitas mulheres que pensavam como tu, que eram diferentes da normalidade. Exatamente. Voltar à normalidade e ao teu livro e ao teu gosto de escrever. Uhum. Tu, desde muito cedo, assim, aqui muito precoce, assumiste aqui um papel de autoestima sem beleza. Exatamente, sem tamanho. Conta-me aqui um bocadinho este percurso de fotógrafa ao blog, ao assumires que não, eu sou diferente, ou a sociedade coloca-me em padrões que não são os normais. Exatamente, os estereótipos, não é? Queria chegar-te aqui um bocadinho a isso. Aí, não, eu vou agarrar isto porque eu sei que isto pode ajudar muitas pessoas que, mais uma vez, a autoestima não está relacionada com o tamanho. Não é? Exatamente, Portanto, exatamente. Como é que tu pegaste em tudo Como isto? é que passámos de um ponto para o outro, não é? Foi curioso. Imagina, já na era do blog e quando eu estava grávida, eu já lançava aqui algumas nuances com esta questão do corpo. Não falava assim objetivamente como falo hoje, mas já era muito implícito, porque eu era um bocadinho mais, lá está, era fora padrão, na altura era se calhar um 40 ou um 42, não é? De todo aquilo que já fui ainda há tão pouco tempo e ainda sou, não é? Tão mais volumosa hoje em dia, mas eu já me sentia muito fora padrão, portanto eu já falava das roupas, da dificuldade que eu tive de encontrar roupa quando estava grávida, portanto já subtilmente aquele tema sempre esteve ali. Depois fui para a fotografia e na fotografia foquei muito nas famílias, nos bebés, nos recém-nascidos, nos casamentos, nos batizados e andava muito por aí. Mas depois, mais para o fim da minha carreira na fotografia, eu estava a fazer um grande turning point. Eu estava a começar a fotografar muitas mulheres, porque algumas amigas, atrizes, outras cantoras, e começaram-me a pedir aquilo que eu mais gostava de fotografar, que eram editoriais, beleza, mulheres. Eu adoro fotografar mulheres, empreendedoras, sei lá, tanta coisa, não é? Fazer, e sobretudo, o meu cliente que eu mais amava, não é? Que era no feminino, era aquelas que vinham, olha, eu preciso tirar fotografias, imagina tu, sou médica, preciso tirar umas fotografias giras, mas eu, coisa... E começava. E isto era o nosso lado negro. E isto começava. E eu comecei a colher estes testemunhos que ia vivendo e comecei a matutar mesmo muito este assunto. E era tipo, como assim? Como assim? Tipo, eu aponto uma câmara e a mulher que eu tenho à minha frente, mais bonita começa, olha, tira-me só isto no Photoshop, estou só aqui com não sei o quê, e a minha boca não... E eu ficava tipo, não é possível. É que eu genuinamente olho para as mulheres e reconheço mesmo em cada uma a sua beleza. E era isso que eu retratava na fotografia. Não havia uma pessoa, eu aceitei a tirar isto como um challenge, não havia uma pessoa, por mais não fotogénica que ela se me apresentasse, e dizia-me, eu não sou fotogénica, eu nunca fiquei bem. E eu, tá bem, então desafio. vamos. Desafio. E eu
trabalhava, e esse trabalho, depois tudo isso dá muitos outros podcasts, não é? Que é muito de preparação, muito de durante, tens muito que dar de dentro de ti, tens muito que conseguir ir dentro da pessoa, não tem só a ver com os cliques, não tem nada a ver com isso. Saber Quer dizer, interpretar tens que o saber outro, técnica. cativar o outro. Sim, vocês médicos com certeza devem saber do que é que eu estou a falar. E portanto, A cada meia hora, às vezes, mudar o isso, registro. e olha, até fica arrepiada, não é? Vocês ainda têm que fazer isso, zunga. Portanto, aquele tirar aquela capa, ir ali, tocar naquela fragilidade e etc. Eu fazia isso com a fotografia. E de repente chego a esta conclusão de como é que é possível, tipo, as mulheres todas desde Portugal, ou pelo menos as que eu fotografo e que conheço, todas elas estão com um monstro de inseguranças, de medos, mas reais, caramba, tipo, vê-las sofrer com isto. E isto ia desde a cantora da figura pública à menos conhecida, mas era paralelo a todas. Há aqui qualquer coisa que não me faz sentido. Pronto, mas comecei a explorar muito esse tema. E por isso é que comecei a fazer projetos fotográficos virados para a mulher e virados para o corpo. Fiz o projeto fiz o projeto On My Skin, fiz o projeto Mãe, tudo, coisas muito também na linha da saúde mental, mas sobretudo na fotografia e no explorar a beleza disruptiva. E depois isso, foi a vida que me deu um empurrão para eu virar este holofote para mim, não é? Porque eu estava muito na câmara, virada para as mulheres. Mas havia aqui uma história e havia aqui uma questão. E veio a pandemia, não é verdade? Ali em 2020, que me virou literalmente a vida de pernas para o ar. Portanto, eu da noite para o dia, o negócio na fotografia que eu tinha e bem sedimentado naquela área, com muito orgulho que digo isso, acabou. Da noite para o dia. E muitas pessoas ainda hoje me perguntam, mas porquê que deixaste de fotografar? Mas porquê? Mas tu tens tanto talento, mas o que é que aconteceu? Mas porquê que não voltas? Já me pediram um comeback. Pedem frequentemente, e eu nunca fiz um comeback porque fiquei com uma ferida muito grande em relação àquilo, mas por outra razão, que é, eu tinha 2 filhos pequenos nessa altura e a nossa vida familiar estava numa estrutura que nós nos tínhamos adaptado para, por exemplo, o meu marido poder mudar a carreira dele. E, portanto, eu com o meu negócio que tinha na fotografia bem sedimentado, estava ali a segurar as coisas. E isto são dinâmicas, não é? Esta dinâmica já mudou muitas vezes. Mas naquela altura era assim. E, portanto, a responsabilidade que eu tinha para com a minha família não me permitia ficar. Ok, então, quando passar a pandemia e quando já não tiver um mundo doido a achar que vamos todos morrer e vocês já quiserem contacto físico e quiserem voltar a pensar em gastar dezenas de dinheiro numa máquina fotográfica, que as pessoas, por isso, quando tu poupas, vais poupar no quê? Não vais poupar na comida, não vais poupar em coisas, em medicamentos, em médico, vais poupar em coisas superficiais, como a fotografia. Portanto, eu não pude estar à espera, não tive esse tempo. Então foi aí que eu criei o negócio com a roupa, em 2021, portanto um ano depois de estar a sofrer e a pensar o que é que eu vou fazer e a vida a desmoronar, e foi aí que eu tinha uma rede social já a acontecer, portanto eu já tinha as partilhas, já tinha tido o blog, a conta já era significativamente grande, já tinha ali alguma responsabilidade. E o negócio da fotografia tinha acabado, mas a minha rede social, aquilo ainda existia e eu não estava com muita vontade de acabar aquilo. E então houve um dia que foi assim mesmo um murro na mesa. Eu já não aguentava mais viver estes temas do corpo, aqui especificamente em relação ao corpo, em relação a eu ser fora padrão, de ser mais gorda, de ter estas situações. Já não aguentava mais viver isso, no fundo, em silêncio. E houve um dia que me deu assim um devaneio, deu-me várias vezes. Naquele dia deu-me para ali. E então acordei um dia e decidi escrever um grande post e mostrar a minha barriga, que é assim bem salientezinha, e decidi mostrar assim num ato de loucura, que depois foi interpretado como um ato de coragem, mas aquilo foi um puro ato de loucura, não foi coragem nenhuma, foi loucura, doida, porque eu a seguir fechei o telemóvel, e não quiseste arrumei ver. E não mais fui pegar naquilo. E aquilo, ao contrário do que era a minha expectativa, que ia ser super cancelada, que ia cair o meu mundo em cima, que as pessoas iam dizer que nojo, tipo, o que estás a fazer, esconde isso. Aconteceu, mas não desta forma gritante, e aconteceu o oposto. Aconteceu de repente uma identificação massiva deste público que eu já tinha feminino, de eu também sinto isso, eu também sinto aquilo, eu também vivi isso, eu também nananã. Então, mas a mim disseram-me isso a vida toda, a mim também me fizeram isso, e de repente aquilo cresceu e aquilo ficou assim. Por isso, tens uma comunidade à tua volta. Era isso que eu ia dizer, por isso é que aquilo não é uma rede social só, aquilo é mesmo nem sei, uma família, um clã, uma comunidade, aquilo é uma cena muito forte de mulheres, porque de repente começámos nesta coisa de, ok,
Então eu sou transparente com vocês e depois a minha comunidade é muito transparente comigo também. E isso só se vê nas DMs, por exemplo, não é? Certo. Mas as pessoas mandam-me de facto mensagens a contar as vidas. Eu nem sei se tenho responsabilidade às vezes para receber aquelas coisas, não é? Vocês médicos têm muito disso também, mas aí eu entendo, não é? Um médico é quase como se fosse às vezes o nosso irmão, pai, amigo, Deus. Às vezes endeusa-se muito também os médicos, é um tema, não é? Mas pronto, eu percebo, não é? A figura que vocês representam. Eu era só uma pessoa ali, não é? Que credibilidade é que eu tinha para isto tudo? Tiveste coragem e as pessoas identificam-se contigo. E quando nós somos capazes de mostrar as nossas vulnerabilidades, rapidamente tornamos o outro mais acessível a nós. Eu Acredito genuinamente que eu acho que é isso que acontece. E acabas por ajudar muitas pessoas que vivem neste... Sabes que eu também passei um bocadinho por isso. Eu sei que ninguém acredita, mas eu era muito gordinha quando era miúda, portanto passei por esse fora do padrão em miúda. Há um processo de emagrecimento extremo, portanto fora do padrão, e depois no ficaste lado muito oposto. magrinha, então visitaste os dois lados. Visitei os dois lados. E mesmo na roupa, quando estavas a dizer o vestir, eu visitei os dois lados dos dois lados. O difícil que é encontrar quando estás muito grande. Exatamente. E o difícil que é encontrar quando estás muito pequenino. A dificuldade da minha mãe encontrar roupa para mim na secção infantil. Há a dificuldade que eu tive em adolescente de encontrar roupa na secção adulta. Exatamente. Okay. Roupa gira e adequada, não é? E mais... Sim. E da moda. E quando um 32 não é um 32 e perceber isto, que aquilo é um número e que aquele 32 é um 32 numa loja e não é um 32 na outra loja. E não tem nada a ver, exato. E por isso te perguntar isto, como é que é o viver fora do padrão, porque quando nós estamos no padrão é mais fácil. É muito mais fácil. Ninguém diz nada. Mas quando estamos fora, parece que há sempre um comentário, há sempre uma desvalorização. E eu sinto que tu conseguiste, com a tua comunidade, fazer exatamente o contrário, que é, não há desvalorização, eu também sou assim, eu também sinto isso, eu também quero seguir este caminho. E daí eu perguntar-te como é que tu conseguiste com esta... Porque tu também tens as tuas vulnerabilidades, ou seja, tu também... Porque às vezes a imagem que nós passamos no Instagram é muito de uma pessoa forte, resiliente. E nós às vezes temos dias que nos apetece mandar tudo dar uma volta. E sim, e estamos aos trambolhões e viradas ao contrário e coisas correm mal e temos tudo isso. Como é que tu lidas desde o aceitar o teu corpo como é e passar essa confiança, ao mostrar às pessoas, e agora entrando aqui um bocadinho na temática da perda de peso. É interessante, sim. Mostrar que, apesar desta confiança, desta autoestima que nós temos que ter com o nosso tamanho, existe o outro lado da saúde e que eu vou ter que lidar com o lado da saúde. Como é que foi a tua entrada na perda de peso? É super importante, eu acho, nós falarmos as duas sobre isso. Deixa-me só dizer uma coisa antes para não me esquecer e volto já a este ponto que tu estavas a dizer ainda agora disto de não excluir ninguém e de ter este lugar nas minhas redes e ali onde eu faço estas coisas. Para mim é muito importante ter empatia com a mulher, ou com o homem também, mas aqui especificamente com a mulher. E houve durante uns tempos, às vezes eu comecei a ouvir: Carma, sim, é das gordinhas, aquela que fala para as gordinhas. E eu, ok, eu posso representar um segmento de mulheres, as chamadas mid-size, plus size, o que tu quiseres rotular, as mais volumosas, mas o meu objetivo não é esse. Tipo, eu não quero ser mais um lobby, entre aspas, de um grupinho. Isso é o que nós estamos cheios na nossa sociedade. E para mim, é mesmo importante é desmontar isso. Eu quero ter aqui todas. Até porque as coisas que eu falo ali, e se tu que visitaste os dois lados compreendes isto, melhor do que ninguém, são coisas... Os dois lados. São coisas que vão bater, eu fico toda arrepiada, são coisas que vão bater aos dois lados, são coisas que tocam as gordinhas, tocam as assim, tocam as magrinhas, como eu costumo dizer. Portanto, it's not a matter of size, não é mesmo uma questão... A com o corpo não tem nada a ver com o tamanho. Não tem nada a ver com o tamanho, não tem nada, assim como tu disseste e bem, a autoestima também não tem nada a ver com o tamanho. A autoestima, se quisermos uma definição breve e rápida, tem a ver com a percepção
autoavaliação e com o valor que tu te atribuis a ti próprio, não tem nada a ver com o teu corpo, nem com o volume do teu corpo. Mas depois podemos desenvolver isso, mas passando para esta questão importantíssima que tu trazes, eu criei um monstro e um bicho um bocadinho grande agora neste processo que está a acontecer neste último ano, ainda não fez um ano, de perda de peso, porque eu tenho muito cabelo a cair, eu não sei se você sabe, querida. Sei. Eu tenho imenso cabelo aqui a cair. Hoje nem o pente veio aqui, por isso é que ele está assim, porque eu já nem passo pentes. Mas está tudo bem, eu estou bem, eu estou positiva. Já falamos desse processo. Pronto, e então, olha, mais do que as pessoas criarem um monstro, nós às vezes é que criamos muito quando começamos aqui a tentar, que chama-se ansiedade, sabes? Quando começamos a antever muito o futuro e começamos aqui a gigantar monstros, e eu comecei a fazer isso quando pensei que há um ano atrás, e genuinamente e de forma muito verdadeira para contigo e para quem nos ouve, eu de facto tinha chegado a um sítio onde eu finalmente, aos meus, se agora são 38, o ano passado deveriam ser 37, não é verdade? Estava bem, e eu demorei muito tempo, Sofia, a chegar aí, a estar bem comigo, principalmente por dentro e depois por fora, com o meu aspecto. Demorei muito, percorri muito tempo, foram muitos anos de ódio, de guerra comigo mesma, de me maltratar, de não me cuidar bem, de me pôr sempre abaixo de toda a gente e de tudo, e isto é muito doloroso, é muito tóxico, traz tantos problemas depois à tua saúde física e à tua saúde mental, enfim, podíamos continuar. E portanto isto para te dizer que há um ano atrás eu estava ok, eu tinha mesmo, estava numa confiante, era um corpo volumoso, tinha começado a trabalhar como modelo plus size, tipo, estava ok, estás a ver? Tinha, yes, estás a ver? E de repente, estava tão ok, entre aspas, a questão do amor próprio e do teu autocuidado estava tão em dia, que quando isso está em dia, tu entras em verdade contigo mesma. E quando entras em verdade contigo mesma, apercebes-te de uma série de coisas, apercebes-te que o que tu queres para ti, em primeiro lugar, é o bom e é o bem. Queres o bem para ti mesma. E saúde. E quando eu me apercebo que eu estava finalmente ok, até com a componente mais física, mas começo a perceber por A mais B, mais C, mais D, que a minha saúde está a ter problemas, e entro aqui num choque, numa colisão, e penso tipo, ok, então se eu tenho de facto este amor próprio que digo que tenho por mim mesma, e estou-me a perceber de que há aqui coisas que não estão bem. E agora? E aí foi um problema, foi o tal problema que eu agigantei, que é, e agora? Como é que eu vou dizer a esta multidão de pessoas que me segue, que me leva a sério, que confia em mim? E eu estive aqui a espalhar esta mensagem e a transmitir tudo isto, e em relação ao corpo, e agora vou traiçoá-las, entre muitas aspas, porque, na verdade, do ano passado para cá, a minha mensagem mantém-se exatamente a mesma. Os meus valores mantêm-se exatamente os mesmos. Não só os mesmos, como ainda mais fortes e sedimentados e reforçados. E por isso é que eu tentei transmitir o que aconteceu comigo, que é, disse a verdade. Eu estava mesmo ok, eu não fazia questão de mudar nada no meu corpo, para já, mas a minha saúde pediu. E se a minha saúde pediu, eu então tive que, ok. E custou-me, e olha que foi duro. E a motivação que eu encontrei foi, Carme, se tu dizes que tens o amor próprio que tens por ti e queres o teu bem, então o teu bem neste momento é este caminho. Estás doente e precisas de ajuda. Como tem sido este caminho de perda de peso? Pronto, olha, este caminho... Tu acabaste por começar a medicação? Eu tenho obesidade, portanto, não é? Com a doutora Carolina. Com a doutora Carolina Neves. Beijinho para ela, de ambas. Lindona, mais linda, não há? Beijinho para ela. Tive a sorte da vida me juntar com a Carolina, porque ela é incrível, absolutamente incrível, e ela sabe que ela foi a minha última das últimas tentativas médicas. Porque fui tendo experiências e algumas felizes e muitas pouco felizes. E então eu já estava muito descrente disto tudo e já estava tipo, não sei se consigo confiar em mais alguém, não sei se me consigo entregar a mais alguém, porque depois quando tu estás nesta questão da obesidade e do excesso de peso, não é sempre, não vamos generalizar desta maneira, porque senão estava a ser cruel até para contigo, mas muitas vezes quando tu entras num gabinete, às vezes para ir ver os olhos, os ouvidos ou os dentes, o raio que o parta, perguntam-te logo o peso e dizem, isso é porque você está com peso a mais.
Isso é, olha, vá fazer mais exercício físico e depois não sei o quê. Isto acontece tanto. E eu não quero não é um julgamento que eu estou a fazer sobre os médicos ou que estão a falhar muito, eu não quero criticar, não é isso. Eu até percebo que isto aconteça, vocês dão consultas, vocês são consultas até possa ter um fundo de bondade, e percebo, exatamente, no sentido de alertar, e às vezes são tantas consultas, é tanto cansaço, já não dá para medir bem a forma como se está a dizer, acontece, pronto. Mas a verdade é que acontece muitas vezes, as pessoas já estão tão fragilizadas, ainda ficam mais fragilizadas, e eu estava muito fragilizada mesmo. E então a Corpo e a Carolina Neves foi, olha, nem sei bem como é que aquilo aconteceu. Eu depois acabei por enviar um e-mail para a clínica, expliquei a minha história, consegui ter consulta com a doutora Carolina e foi, pronto. E daí para a frente a minha vida Começaste mudou. a fazer medicação. Eu comecei a fazer, primeiro fizemos análises para termos um diagnóstico todo lindinho, sobre a minha condição que é de saúde. importante desmistificar isto, é que a obesidade é uma doença. É uma doença, e isso foi o que eu agradeço mesmo muito à doutora Carolina, porque esta minha percepção para a obesidade, para a doença, não tinha esta informação, não tinha esta percepção, de repente algo que me repugnava se calhar até, e eu tinha tipo, não vou para aí para esses temas, tipo, de repente estou super aberta, falo disto abertamente, dou os nomes às coisas, e isso completamente em parte por toda a informação e a educação que a Carolina Neves me trouxe e me deu. E com muita empatia, que foi isso que eu acho que ela magicamente fez e faz, que é, ela fala disto com tanto amor, com tanto cuidado pelo seu doente, paciente, cliente, como quiserem chamar, pela pessoa que ela tem ali à frente, e ela de repente, fico muito arrepiada outra vez, ela abraça-te, e não te julga, que é outra coisa que as pessoas com obesidade normalmente estão muito habituadas, a ser julgadas e a ser criticadas, e ela não só não julga, como ainda te diz nos olhos, mas você não tem culpa. E isto ser dito a alguém que está há 30 anos, há 20, a culpar-se porque não tem força de vontade, porque não se mexe o suficiente, ou porque isto, por tantas razões que nós já trazemos na nossa mochilinha da culpa, e de repente aquela pessoa diz-te, não, você não tem culpa, isto acontece assim, assado. E mostrar que existem formas de ajudar. Isso, e mostrar que de repente existe, a ciência está a evoluir muito e muito rapidamente nestes últimos anos. Tu agora estás a fazer um análogo de GLP-1, para as pessoas que nos estão a ouvir, é uma medicação que te ajuda a controlar o apetite, não é? E é importante também desmistificar a medicação, porque as pessoas, ou seja, há o famoso Ozempic que as pessoas ouvem muito falar, e criou-se também um monstrinho aqui à volta do Ozempic, e criou-se muito esta ideia que, primeiro, que as pessoas com excesso de peso e obesidade ou não andam a roubar fármacos aos diabéticos, por exemplo, que é super discutível, e podemos trazer informação sobre isso, que não é isso que está a acontecer, há coisas muito maiores por trás a acontecerem que nós a roubarmos fármacos. E depois as pessoas encararem o fármaco como, de facto, uma ferramenta que uma pessoa com uma condição de saúde precisa. E não é aqui uma varinha de condão mágica que apontamos, fazemos bibidi-bobadi-bum e você, por magia, ficou magra e linda. E a corresponder aos estereótipos todinhos. E sobretudo porque a medicação pode-te ajudar Pode ajudar na perda Ajuda uma de peso, parte. mas se tu não fizeres o teu trabalho, que é criar Exatamente. os pilares que vão manter Exatamente. essa perda de peso, também não serviu de vale nada. o que vale. Exatamente, vale o que vale. E sobretudo tem riscos, tem benefícios, tudo, ou seja, não é uma varinha mágica, não é algo mágico. E tem algumas complicações. E agora entrando aqui na queda de cabelo. Claro que a queda de cabelo tem ou não relação com a medicação. Sim, recebo imensas mensagens a perguntar, porque agora até como tenho partilhado mais a questão da queda, quem está a fazer estes fármacos mandou assim, mensagens em massa de a mim também me está a acontecer, isso é da Mounjaro, isso é do Ozempic, isso também me está a acontecer. E eu, calma. Como é que tu ajudas? Ou seja, exatamente, eu sei que tu foste procurar médico e ajuda da Carolina, vieste a mim. Exatamente. Mas como é que tu ajudas lá em casa as pessoas a perceberem que isto é muito importante? É quando temos uma queda de cabelo, perceber que existe a diferença e que é importante fazer a diferença entre uma doença do folículo piloso, do corpo cabeludo, e uma queda que pode ser sazonal, que pode ser associada a um estímulo,
Seja ela a medicação, seja ela a gravidez, seja ela um stress. Exatamente. E que é preciso perceber Exatamente. em que ponto é que estamos. Exatamente. E sobretudo desmistificar de que pode haver imensos shampoos mágicos, imensos tratamentos em cabeleireiro, mas que não é esse o caminho. Como é que tu tens ajudado a... Não, este é o caminho. Exatamente. Bem, que em se deve cabeleireiro fazer. é ótimo tocares nesse ponto também. Eu tenho a sorte também, eu acho que estou com muita sorte das pessoas que Vais me encontrando. estão a rodear neste momento. Se eu antigamente me queixava do azar que tinha, eu acho que hoje, isso está nas nossas mãos, não é? Somos nós que colocamos as pessoas à nossa volta e escolhemos com quem nos queremos rodear. Mas em cabeleireiro eu sempre tive a sorte da Dani, que trata do meu cabelo. Ela não só me diz a mim, como diz a qualquer pessoa que lá passa, porque eu já ouvi ela dizer isto um monte de vezes. Ela diz, eu trato do fio. Ou seja, ela é cabeleireira, ela trata do fio, ela, quanto muito, nutre-te o fio, pinta, cuida da estética, da harmonia. E ela diz, eu não trato tipo Doença. do que se passa aqui, não é? E ela é maravilhosa quando diz isto, porque eu acho que só uma pessoa também que sabe muito bem aquilo que está a fazer tem esta noção e diz E isso. segura da posição que tem. Isso, porque ela podia se armar ali em pseudo-vedeta médica dos cabelos, já que tem ali a mão na mansa, e podia também pôr-se ali, como às vezes eu ouço, em guru dos cabelos e vai, mas é fazer isto e aquilo, que não é isso que eu a vejo fazer. Vejo-a passar informação correta e com uma postura super profissional e bonita. E, portanto, isso ajudou-me também a perceber que uma coisa é o meu fio e é a estética e a beleza e a harmonia do meu cabelo e como eu trato o meu cabelo, ok? Aqui o de fora e depois há o meu cabelo de dentro, não é? E isso era o que tu estavas a dizer. Precisamos de avaliar. Por exemplo, eu sempre tive as famosas quedas sazonais, que elas quando me chegam-me tipo chapadão e aí cai-me o cabelo todo, ele quase que regenera, não é? Tipo gato ou tipo cão, manda aquele, cobra, manda aquele fora e vem o novo. E aí, tudo ok. Eu sempre perdi até muito cabelo durante a vida toda, mas isso nunca me assustou porque a minha mãe já perdia bastante cabelo, também era toda cabeluda como eu e tinha muito cabelo e sempre ouvia ela dizer, eu perco imenso cabelo, pronto, mas assim numa coisa saudável, tipo, cai-nos um bocadinho mais de cabelo, mas também nascia muito, portanto, ok, está a Agora compensar, está equilibrado. Começou a ultrapassar Agora, o tempo que é era isso. o suposto. E essa é a maior dica que eu acho que, a mim que sou leiga e não sou médica como tu, mas na minha experiência que eu possa passar é outra vez a chave do autoconhecimento, que é, não vale a pena pôr-te a comparar e ir contar quantos números de fio de cabelo te cai a ti ou ali e coisa nesse aqui, porque não vais encontrar uma resposta. A resposta que vais encontrar é como é que era o teu padrão, como é que o teu corpo se comporta e agora o que é que está... diferente. E agora está diferente. E foi o que aconteceu. Comecei-me a assustar mais recentemente quando comecei a perceber que já não era um dia, já não era semanas, já não eram meses e que aquilo já estava tipo... Quando dei por mim, ok, um bocadinho, quando fiz uma trança e percebi que ela ficava gorda e agora fica magra, é tipo, olá, então faça-se qualquer coisa. E eu disfarço porque eu tenho esta jubaça e um cabelão e não sei como, mas eu conheço, não é? E ainda no outro dia estiquei-o e foi tipo, respira, tipo, onde é que está o meu cabelo? E eu gravei isso num vídeo há pouco tempo e eu demorei algum tempo a olhar para isto porque a vida inteira ouvi os cabeleireiros a elogiarem-me o cabelo e a dizerem-me, bem, você nunca lhe vai faltar cabelo, tem aqui cabelo para dar e para vender, menina, pode-lhe cair o cabelo todo que quiser. Não. Olha, e eu convenci-me com aquilo. E tanto que eu estava, então eles sempre disseram a vida toda que me podia cair o cabelo todo que eu quisesse. Pronto, olha, caiu mesmo. Caiu mesmo. Portanto, eu quando cheguei até ti, já cheguei assim em finzinho de linha. Assim como cheguei à Carolina também, já tipo ali no borderline. Mas depois partilhamos aqui um bocadinho já fora do podcast, mas também com muitos medos, muitos receios. Muitos. Aqui o desmistificar aqui de muita Muitos coisa. medos, sim. Mas acho que é este o papel e é o papel destes podcasts, de nós, a posição de médicos aqui, ajudarmos a isto, a desmistificar, a esclarecer. E Carmo, olha, eu vou-te agradecer muito de estares aqui, mas mais do que estares aqui é da tua coragem de mostrar vulnerabilidade e de juntar pessoas por isto, por estas vulnerabilidades e dizermos, nós somos humanos, nós temos falhas. Muitas. E não é a criticar as falhas dos outros ou a apontá-las que vamos melhorá-las ou vamos ajudar alguém. É exatamente a tentar desconstruí-las. Totalmente. E por isso, olha, muito obrigada. Obrigada eu, que gosto tão grande mesmo. Obrigada Linda. Mesmo.
Se este episódio te tocou, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Subscreve, comenta, partilha e segue-nos nas redes sociais. Ajuda-nos a continuar esta missão de promover saúde, combater mitos e dar voz às histórias que merecem ser ouvidas. Obrigada por estares desse lado. Até ao próximo Entre Peles.